Saudar todos os meus irmãos nesta noite com a santa paz do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço especial e a santa paz do Senhor para minha esposa, Rosilda dos Santos Manes, a qual eu amo de todo o meu coração, de toda a minha alma. Que Deus a abençoe, que lhe dê prosperidade e graça, e peço que você ore por ela nesta noite. Também tem chegado até nós pedido de oração de uma jovem chamada Julieta, que está internada no hospital, e ela roga as orações, e nós rogamos por ela nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Você que está nesta noite nos assistindo, prepare o teu copo com água, porque nesta noite ainda nós estaremos orando às 21h30, ao encerrarmos esta live. Estaremos orando para que Deus opere na sua vida. Irmã Maria, diaconisa, irmã Maria, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Irmã Maria, inscreva no canal, curta esta live e seja abençoada nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para você. Deus quer te abençoar. Por isso, prepare o seu copo com água, porque ainda hoje Deus vai falar com você e vai operar na sua vida. Agradeço a cada um que passa pelo canal agora, e que você possa estar conosco, confiando em Deus e aceitando a palavra de Deus. Você possa nesta noite ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Irmã Neuza, e todos que estão mandando mensagem esta noite, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quero mandar a saudação a todos os irmãos que nos conhecem em todo o Brasil. Realmente este canal tem chegado em todo o Brasil, e Europa, Estados Unidos, tem chegado na África, e Deus tem abençoado as nossas vidas. Mas tudo isso por causa da oração da igreja e da oração das pessoas que nos ajudam em oração. E eu te convido nesta noite, às 21h30, a preparar o seu copo com água. E ao beber o seu copo com água, você vai orar conosco. E Deus ouvirá a tua oração e vai atender a tua prece nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glórias ao santo nome do Senhor Jesus. Quero convidar você nesta noite para abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, onde nós vamos estar meditando na palavra de Deus nesta noite. Ao abrir a sua Bíblia, abra também o seu coração. São apenas 30 minutos de live e a bênção será sobre a tua vida. Lucas capítulo 15, ao abrir a sua Bíblia, abra também o seu coração. Eu quero saudar todos os meus irmãos que me conhecem, os irmãos da antiga, os irmãos que congregam conosco, os irmãos de todo o Brasil, não importando a tua igreja, mas que você possa, nesta hora, buscar a Deus conosco, adorá-lo na beleza da sua santidade. Deus é santo e quer falar com você. Há um Deus no céu que se preocupa com você e vai te abençoar em nome de Jesus. Quero saudar também nesta noite pastor José Carlos de Souza, pastor Ivonei Kleber, pastor Márcio Pompeu, pastor Luiz Carlos Fagundes, pastor Enilton Alves, na cidade de Imperatriz, Maranhão, onde agora dia 14, 15 e 16 de novembro acontecerá o terceiro Congresso Nacional de Missões, a qual estará pregando lá naquele congresso pastor José Carlos de Souza, também pastor Luiz Carlos de Souza. Nós também estaremos lá, para a glória de Deus. Eu peço que você ore ao nosso favor,
em nome do Senhor Jesus, para que Deus prepare todas as condições. Vamos orar uns pelos outros, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 15, versículo 1 até o versículo 10. É a palavra do Senhor essa noite. As parábolas da ovelha e da dracma perdida. E que nesta noite o milagre chegue até a tua vida. Que a alegria volte ao teu coração. Que você se anime. Uma boa noite na santa paz do Senhor Jesus a todos os que assistem nessa noite. Prepara o seu copo com água, porque em nome do Senhor Jesus o milagre chegará à tua vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus, os escribas, os murmuradores, e diziam: este recebe pecadores e se alimenta com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de alegria, e chegando à sua casa, chama os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, porém, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus está nos dizendo nesta noite do amor de Deus, que deixa todas as pessoas salvas e está em busca da ovelha que ainda não encontrou a salvação, da ovelha que está desgarrada, da ovelha que está no deserto, padecendo, de repente machucada, de repente ferida, de repente abandonada. Mas o pastor, que é o grande Deus, o Criador de todas as coisas, ele não esquece de nenhuma das suas centenas de milhões de ovelhas que já passaram a viver nessa terra. Desde Adão até os dias de hoje, Deus jamais esqueceu de nenhuma só ovelha. E também nesta noite, Deus não se esquece de você, e Deus está preocupado com você. Deus tem uma palavra para você. Deus quer falar com você. Deus quer te avisar. Deus está mandando te avisar. E Ele se preocupa com você. Ele tem uma preocupação com a sua alma. Ele tem uma preocupação com a sua salvação. E você dele é uma ovelha. Glória a Deus. Aleluia.
Então, se Deus está dizendo para nós que nós somos maus, somos homens e mulheres e jovens e somos maus, e nós sendo maus, quando perdemos uma ovelha ou um animalzinho qualquer, nós vamos em busca daquele animalzinho e ficamos tristes quando perdemos um animalzinho, uma ovelha, como é o caso desta parábola que Jesus nos fala. Na parábola, Jesus fala que esse pastor, ele tinha 100 ovelhas, mas ao contar, ele notou que havia só 99. E ao ver as 99 seguras, próximas dele, ele não se preocupou com as 99, mas se preocupou com aquela que estava faltando, aquela que ainda não estava ali no meio das ovelhas, e tinha se desgarrado, que havia desencaminhado. Então, diz que esse pastor, ele deixa as 99 unidas no deserto e vai em busca das ovelhas. E sobe pelos montes, e desce pelos valados, desce pelos vales, e até encontrar a ovelha. E não importa a dificuldade, ele não vai sossegar enquanto não encontrar a ovelha. Assim é o nosso Deus Criador. Ele quer falar com você. Ele tem tentado falar com você, mas de repente você tem se envolvido com esse mundo, com as coisas materiais, e não tem dado ouvidos ao grande Deus que te criou lá no ventre da sua mãe. Mas Deus está em busca de você. Deus quer fazer uma amizade com você. Deus quer perdoar os seus pecados. Deus quer te lavar no seu sangue, pois a sua parte Ele já fez. Então Deus já fez a parte dele. Agora Ele quer te convencer a se arrepender, para ser perdoado os seus pecados, para que você volte a servir a Deus, para que você volte a adorá-lo, para que você volte a ter fé nele, para que você não fique triste com esse vazio no coração, esse vazio na alma. E Deus sabe que esse vazio é só Ele que pode preencher, pois quando Deus criou o homem, criou e colocou no homem o seu espírito, a sua presença. Mas com o tempo e através do pecado, o homem vai se separando de Deus, e ao se separar de Deus, cria-se um vazio na sua vida, e o homem começa a viver tristezas, inseguranças, e começa a viver uma vida lamentável. Mas diz então que aquele pastor, ele encontrou as ovelhas, e ao encontrar as ovelhas, a ovelha, ele ficou alegre. Ele colocou a ovelha em seus ombros com muita alegria, cheio de alegria. E ele vai e leva a ovelha até a sua casa e chama os amigos, chama os vizinhos, dizendo-lhes: venham se alegrar, venham se alegrar, porque eu encontrei a minha ovelha. Eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Venham se alegrar comigo. Venham participar da minha alegria. Eu encontrei a ovelha perdida. E Jesus nos fala que: digo-vos, porém, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento.
E o Senhor Jesus continua com a parábola, contando, dizendo que a mulher tinha 10 moedas. Ela tinha uma coleção de moedas. E nessa coleção havia 10 moedas ali, organizadas. Mas quando ela vai olhar para a sua coleção, ela percebe que está faltando uma moeda. E aquela coleção, por falta de uma moeda, ela perde todo o seu valor. Aleluia. A coleção da mulher já não vale nada sem aquela moeda. Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Deus. E aquela mulher que tinha 10 moedas na coleção, ela pega e acende a luz, acende a lâmpada, para melhor verificar e achar essa moeda. E ela não contente, acende a luz, não percebe a presença da moeda. Então ela começa a varrer a casa. E varre a casa com diligência, buscando detalhe por detalhe, em busca da sua moeda que havia se perdido. Deus tem um plano de salvação. E você não pode ficar fora desse plano de salvação. Você não pode ficar fora do reino de Deus. O reino de Deus faz falta à tua pessoa. O reino de Deus sente falta da tua alma. Por isso, a mulher e a igreja está varrendo a casa em busca da moeda. A igreja se alegra, a igreja fica feliz, mas se faltar uma moeda, se faltar uma pessoa na igreja, a igreja não estará completa. Mas aquela mulher começa a revirar a sua casa em busca da moeda perdida. A moeda tem muito valor. As 9 moedas perdem o valor ao faltar a 10ª moeda. E de repente, aquela mulher diligentemente está varrendo a casa. Diz a palavra que ela está varrendo até achar. E ela acha. Glória a Deus, e ela acha a moeda. E ao achar a moeda, ela se alegra. Ela se alegra. A alegria toma conta da sua vida, pois ela sabe que a sua coleção agora está completa. A sua coleção agora tem 10 moedas novamente. Aquela coleção passa a ter o seu valor real. Então essa mulher, a alegria é tão grande dela, que ela chama as vizinhas, convoca as amigas e diz: venham se alegrar, venham festejar comigo, porque encontrei a moeda perdida. Estava perdida, estava faltando na coleção, mas eu a encontrei. Glória a Deus, aleluia. Assim somos nós, a igreja. Quando um irmão deixa de congregar, quando o irmão começa a faltar, parece que não faz falta, mas a coleção fica triste. A coleção não tem valor, porque a moeda se perdeu. O Pai tem misericórdia.
da moeda que estava perdida. Parece que a igreja são as 10 moedas. O conjunto, a coleção do Senhor Jesus é as 10 moedas. Mas se o irmão falta, se o irmão não comparece, é como a coleção fica incompleta. A coleção perde o valor. Não importa o teu cargo na igreja. Você é precioso para a igreja. Você é precioso para a igreja como esta moeda era preciosa a esta mulher. E a igreja dá tanta importância a você. E você faz tanta falta na igreja. E nós, a igreja, ora para que você volte à coleção de Deus. Você pertence à coleção de Deus. Você pertence ao povo de Deus. E Deus tem cuidado de você, da sua coleção. Deus tem cuidado dos seus filhos. Glória a Deus, aleluia. Então, na parábola da ovelha, a ovelha se perdeu do rebanho e se foi, e o pastor foi em busca. E o pastor o encontrou e o trouxe de volta, e se alegrou. Na parábola da moeda perdida, a moeda não tinha como voltar sozinha. Então, a mulher precisou ir em busca da moeda. E encontrou e se alegrou. E no verso 11 a seguir, temos a parábola do filho pródigo. Ele sai da casa do pai por conta própria, resolve viver a sua vida. E nós notamos que na ovelha, o pastor vai buscar a ovelha. A moeda, a mulher busca pela moeda. Mas o filho pródigo, o pai não o vai buscar. Porque o filho, ele foi por conta própria. O filho, ele tem livre-arbítrio. A ovelha não tem o livre-arbítrio. A moeda não tem o livre-arbítrio. Mas o filho pródigo tem o livre-arbítrio. Ele resolve: eu vou voltar para o meu pai ou não vou voltar para o meu pai. Mas quando as coisas começaram a apertar, o filho pródigo começou a padecer. E padecendo, ele se lembra que na casa do pai não lhe falta nada. Nem os empregados do seu pai passam necessidade. Aleluia. E agora o filho pródigo saiu da casa do pai. E o pai não pode ir em busca do filho, porque o filho tem uma liberdade própria. O filho foi por conta própria e o pai está lá na sua casa, cheio de riqueza, cheio de bênção em suas mãos, mas não pode abençoar o filho, porque a distância os separa um do outro. Ah, mas chega um momento que o filho pródigo volta sozinho. Ele diz: eu sei que eu vou fazer. Eu vou para a casa do meu pai. E meu pai, eu vou dizer para ele que eu pequei contra ele. Pequei contra o céu e contra ele. Mas, meu pai, está tudo bem. Me perdoa.
deixa eu ser o teu servo, me trata como um dos seus trabalhadores. E ele começou a voltar para a casa do pai. E aconteceu algo que aconteceu na volta da ovelha. Na volta da ovelha houve alegria. Ao achar a moeda, houve alegria. E quando o pai viu o filho voltando, foi ao seu encontro e o recebeu. E houve alegria. Glória a Deus, aleluia. Houve alegria também quando o filho se arrependeu e voltou para a casa do pai. Glória a Deus, aleluia. São 21 horas e 33 minutos. Prepare o seu copo com água agora, porque nós vamos orar. E você que está na live agora, ora conosco. Deus vai operar nesta hora. Eu não sei o que você precisa, mas você sabe o que você precisa. E o Pai sabe o que você precisa. E o Pai é rico. E o Pai pode te abençoar. E deixa eu te falar algo nesta noite. O Pai Celeste, não há nada impossível para Ele, pois Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Todas as coisas Ele pode. Ele vai te abençoar. Prepara o teu copo com água agora, para levantar na presença do Senhor. Você vai fechar os teus olhos. E ao fechar o teu olho, os teus olhos, você verá o céu aberto. Verá o Senhor Jesus assentado no seu trono de glória, rodeado por um exército de anjos. Glória a Deus, aleluia. E Ele está olhando para você. E a Bíblia fala em Apocalipse que o seu olhar é como o sol. Você vai sentir esse sol espiritual bater em seu rosto. Você vai dizer contigo mesmo: Deus, ilumina a minha vida. Vai sentir a luz do Senhor bater em seu rosto e te abençoar ainda nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e aleluia, glória a Deus. Então agora, levante o seu copo com água, nós vamos orar e vamos receber a vitória em nome do Senhor Jesus. Primeiro vamos pedir perdão dos nossos pecados. Pai que está no céu, em teu nome santo, em nome do Senhor Jesus, nós chegamos ao teu trono da glória com ousadia, pedindo misericórdia pelo sangue do Cordeiro, pedindo perdão dos nossos pecados, por pensamento, por palavra ou por obra, ou por sede de justiça, meu Deus. Perdoa nós, Senhor. Meu Deus, se alguém pecou contra nós, está perdoado agora. Em nome do Senhor Jesus. Deus, dá-nos o pão de cada dia, dá-nos a vitória, Senhor. Senhor, repreende toda obra maligna, que seja amarrada, seja queimada, seja lançada no mais profundo do abismo, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, ao bebermos dessa água, nós cremos no teu milagre. Meu Deus, cada um precisa de um milagre diferente. Eu entrego a minha vida em suas mãos, meu Pai. Entrego a vida desse irmão, dessa irmã, em suas mãos, meu Pai. E ao beber da água, eles serão abençoados. No nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém.